Olá, pessoal! Estou aqui de volta. Esta é a parte 2 sobre o vídeo de autoaceitação. Então, se você não viu a parte 1, eu recomendo que você veja antes deste vídeo, tá? Se você está chegando agora, se inscreva no canal. Tem muitos vídeos aí sobre autoestima já. Este é o segundo pilar da autoaceitação, parte 2. Então, eu já falei da autoaceitação no outro vídeo, e agora eu vou falar de algo muito específico, mas que é muito importante que a gente aceite e reconheça que existe. E é o nome que nós damos aqui na psicologia é sombra. Mas você também vai achar nomes como eu inferior, é, complexos, padrões, por que não? Padrões familiares são sombra, né? Bom, mas alguns aí mais religiosos, que também pode ser, mas eu não vou mencionar, porque pode assustar. Enfim, tudo isso que nós negamos em nós, seja lá o que for, é parte da nossa sombra. A sombra não é algo externo a nós, é algo que está em nós, está no nosso inconsciente, faz parte da nossa formação, ok? Nós não existiríamos se não houvesse a sombra, né? Não é clichê, luz, sombra, uma só existe porque a outra existe. Nós também somos assim, tá? Então, é possível criar um ser e ele não ter sombra? Não. Faz parte da constituição do ser humano, ela é importante, né, para a nossa psique, para a gente, para o nosso desenvolvimento, enfim. O problema é que nós negamos muito mais coisa do que deveríamos. A gente nega, 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 joga para lá, para debaixo do tapete, e aí ela cresce, cresce, cresce e toma proporções muito maiores do que a gente gostaria. E aí a sombra pode se apossar de nós. E é nesse momento em que nós vamos ter os nossos comportamentos compulsivos, nós vamos agir impulsivamente, sabe aquela coisa, quando eu vi, eu já, nossa, quando eu vi, eu já fiz? Sombra. Sabe aquele, depois que você para e pensa, nossa, gente, como que eu comi isso tudo? Sombra. No, né, quando você para e pensa, nossa, eu nem acredito que eu falei aquilo, que eu despejei toda aquela raiva daquele jeito, por que que meu sentimento foi daquele tamanho, com aquela intensidade? Sombra, né? Nossa, por que que eu fiquei tão triste, tão emocionado com essa coisa que parece tão banal? Sombra. Então, tudo que é muito intenso, que nos causa uma emoção muito forte, que em qualquer tipo de emoção, pode ser inclusive positiva, tá na nossa sombra, tá? Na sombra só tem coisa ruim, Cris? Não, pelo contrário. Na sombra é onde estão aquilo que a gente nega e os nossos talentos também não vividos. Então, todo aquele nosso potencial não vivido, porque a gente negou, tá lá também, né? Então, ela carrega os dois polos, né? Essa tensão dos opostos que a gente vive durante toda a nossa vida. E a ideia é isso, é integrar isso tudo que a gente nega de forma negativa, reconhecer, mas também poder expressar os meus talentos. Por isso, torna-te quem tu és, porque você tem que ser quem você é completamente, né? Encarando o seu lado negro da força, digamos assim, né? E aceitando que ele existe. Quer dizer que você tem que atuar com ele? Não, você tem que aceitar, você tem que olhar, você tem que ver e não negar, como a gente já explicou lá no outro vídeo, tá? Bom, então eu vou começar com um exemplo muito legal e aí vocês vão ver como que é que a gente pode lidar com isso que a gente nega. E aí depois eu falo mais um pouco da sombra, tá bom? O Nathaniel, meu querido, né, que é onde eu me baseio aí para falar de autoestima, ele é o cara para falar disso. Ele trouxe um exemplo tão maravilhoso, assim, que eu já vivi no consultório, este exemplo que ele traz, assim, muito parecido. Então, mas eu vou falar o exemplo dele porque é um exemplo tão lindo, assim, que inclusive você pode usar EFT junto com esse exemplo. Eu fico perguntando, gente, o Nathaniel já tinha alguma coisa, ele já tinha uma intuição, ele já sabia que EFT existe, porque o jeito que ele fala assim, é muito parecido com né, os exercícios que a gente usa com o EFT.
Então, vamos lá. Talvez você se reconheça neste exemplo. Então, preste bastante atenção. Porque eu vou usar um exemplo de um sentimento, mas você vai ver que você pode usar né, para qualquer sentimento, tá bom? Então, vamos lá. Então, ele conta que um dia uma cliente começou a se recriminar por sentir raiva do marido pelo fato de ele ter de viajar por 2 semanas a trabalho. Ela se dizia irracional, estúpida, achava ridículo se sentir daquela maneira, mas a raiva persistia. Isso é bem comum, né? Acontece algo, a gente tem um sentimento negativo em relação àquilo e a gente fica se recriminando por aquilo. Ao invés de aceitar o sentimento, a gente se recrimina. E aí vamos ver o que deu. Aí ele fala, né? Jamais alguém conseguiu se arrancar ou arrancar outra pessoa de uma emoção indesejada, insultando-se ou dando-se lições de moral. Então, ou seja, o que ele está dizendo aqui? Enquanto ela estava, eu sou estúpida, eu sou idiota, eu sou uma burra, isso tirava ela daquele sentimento? Não, pelo contrário, né? E é isso geralmente que a gente faz. Do mesmo jeito com o outro, né? Por isso que ele fala, tanto a gente quanto o outro. Então, se o outro tá no ataque de raiva, você fala, você é bobeira, você não devia fazer isso. Aí que é pior mesmo, né? Bom, aí ele pediu para que ela descrevesse a sua raiva, que dissesse em que parte do corpo ela sentia e como exatamente era essa sensação. Aí ele fala que o objetivo era fazê-la entrar mais fundo no sentimento. Gente, olha que lindo, isso é EFT. Porque quando alguém chega aqui para mim, se chegasse essa pessoa para mim e falasse isso, eu ia propor a ela, vamos fazer uma EFT para essa raiva? E é exatamente isso. Onde que você sente essa raiva no seu corpo? Vamos entrar nela, vamos sentir onde é que ela tá. Aí ele fala que ela ficou irritada, que ela protestou, né? Tipo assim, eu não quero sentir a raiva, eu quero me livrar dela. E aí, né, pra que isso? Eu não quero isso. E aí ele insistiu, como eu também faria, tipo assim, não, vamos tentar, vamos escutar essa raiva. E aí ela começou a descrever que tinha uma sensação, uma tensão no peito e um nó no estômago. Então, parando aqui, como que eu faria essa sessão com EFT? Eu começaria por esse sintoma. Então, essa tensão no peito e esse nó no estômago, né? E talvez eu começaria por aí. E aí sim, essa raiva. Então, mesmo que eu sinta toda essa raiva do meu marido, porque eu não, mesmo por eu estar, porque até então ela não estava reconhecendo a raiva, não, né? Ela estava se sentindo indignada de sentir a raiva. Então, mesmo que eu sinta toda essa indignação, por que eu sou tão boba, sou estúpida, eu me amo e eu me aceito profundo e completamente. E aí começa, esse nó no estômago que eu sinto, né, toda vez que eu sinto essa raiva e essa sensação de que eu sou muito burra, eu sou muito estúpida de estar sentindo isso, e toda essa tensão no peito que eu sinto quando eu penso nisso, eu sinto esse sentimento, toda essa raiva que eu sinto de mim mesma, porque é uma situação tão boba do meu marido, por que eu tô sentindo isso? Eu tô falando rápido, gente, mas não é o ideal não, tá? O ideal é você fazer devagar. Mas aí vamos com exemplo, depois a gente faz, assim, dá um exemplozinho assim, mais para vocês seguirem aí. Aí ele insistiu e tal, e ela começou a escrever, pá. Aí de repente ela declarou: eu estou indignada, eu sinto-me ultrajada. Como ele pôde fazer isso comigo? Então aí ela reconheceu que ela estava mesmo com raiva dele e não ficou racionalizando que não podia sentir raiva só porque ele foi viajar, né? Ela reconheceu, não estou me sentindo indignada. E geralmente isso acontece na FT. Você começa a falar e aí você começa a soltar aquilo que você realmente está sentindo. Aí ela ficou espantada, né, de que a raiva que ela estava sentindo começou a se dissolver. E é isso que acontece. A gente começa a fazer FT, você vê que aqui na sessão com ele, só de falar, ela já se sentiu melhor. Imagina a FT que você já está mesmo trabalhando aí com equilíbrio nos meridianos, né? Então você já está mesmo fazendo o seu corpo soltar aquela emoção. E aí ela sente que aquilo, né, começou a dissolver, mas que outra emoção
apareceu no lugar, ansiedade. E mais uma vez é algo que também é bem comum. Eu tô lá trabalhando a raiva, então toda essa raiva, na verdade, e é isso que acontece, né? Então, na verdade, eu tô me sentindo com muita raiva dele. E toda essa indignação que eu sinto a meu respeito, na verdade, eu sinto com ele. Como que ele pôde fazer isso comigo? Eu tô muito indignada com ele. E agora eu sinto que eu tô até me sentindo melhor, não tô com a tensão no peito, mas agora eu tô sentindo um outro incômodo. E aí a gente pergunta, né, o que é que você tá sentindo? Geralmente a gente vai conduzindo mesmo para que você consiga, né, tirar isso de você. E aí então ela falou que estava com ansiedade. Então numa sessão, então eu falei, então se fosse eu, então vamos na ansiedade. Aí eu começaria a trabalhar FT com ansiedade. Onde que você sente essa ansiedade? Vamos falar da ansiedade, o que que essa ansiedade quer dizer? E aí, batendo nos pontinhos da FT. Se você não está entendendo nada que eu estou falando de FT, não desiste, não. Fica nesse conteúdo do vídeo e vai lá, depois procura o que é FT. Tem alguns vídeos no canal já sobre isso, tá bom? Estou partindo do pressuposto que você já está sabendo de tudo. E aí, ele pediu para que ela entrasse na ansiedade e que a descrevesse. E novamente, de novo ela protestou. Mas como assim? Não entrar na ansiedade e tal. Aí ele orientou ela a vivenciar sua ansiedade, a mergulhar nela, mantendo-se ao mesmo tempo como observadora, descrevendo tudo o que pudesse perceber, tentando descobrir e, enfim, se ela pudesse ser observadora disso. E quando a gente faz FT, é isso que a gente está fazendo. A gente está dando vazão ao sentimento, a gente está batendo nos pontinhos e isso vai soltando. Aos poucos a gente vai liberando o que é que está trazendo aquele sentimento. E aí ela soltou um, meu Deus, exclamou a cliente, né? Eu tenho medo de ficar sozinha. Então, olha só, ela estava com raiva do marido, porque o marido ia viajar. Então, na verdade, ela chega com raiva dela. Eu sou burra, estúpida, por que eu fico sentindo raiva? Porque o marido vai viajar 2 semanas, que coisa mais infantil, que criancice da minha parte. Primeiro, se recriminando pelo sentimento. Aí, o primeiro passo, aceitar o sentimento, raiva, né? Aí ela aceitou, mas ela viu, opa, a raiva tá tampando algo. Aí ela reconheceu a ansiedade. Ansiedade de quê? Medo de ficar sozinha. E aí ela percebeu que ela tinha medo de ficar sozinha. Aí começou a se censurar de novo, né? Lógico que somos isso que nós fazemos. Mas como assim? Eu sou uma criança, eu não posso ficar sozinha 2 semanas. A tendência, de novo, é fazer o quê? Negar o sentimento. Negar aquilo que eu tô sentindo, né? Ela começou a se recriminar. E aí, de novo, ele pede para ela aprofundar na sensação, acolher aquilo. E aí ela disse, e isso é muito legal, tenho medo do que eu posso fazer quando ele se for. Sabe, outros homens, eu posso me envolver com outro. Eu não confio em mim mesma. Então, olha só como que a coisa tomou um outro rumo completamente diferente. Isso é muito legal, né? Você nunca imagina. E aí, aí ele, beleza, né? Ele fala, bom, isso aí é algo que a gente vai ter que trabalhar. Mas o fato é que, olha o quanto precisou dela reconhecer os sentimentos todos que haviam ali para que ela, enfim, soubesse o que realmente estava ali. E o que é isso que estava ali por trás? Isso de, se eu ficar sozinha e se eu me envolver com outra pessoa? Então, ou seja, sombra, porque provavelmente ela tem ela negou isso de talvez em algum momento ela tenha se interessado, despertado o interesse, achado alguém bonito, né? Algum caso, né? No caso de marido e mulher, no caso dela, né? Mas isso acontece. Então a gente está num relacionamento, independente de quem, homem, mulher, não importa. A gente tem um pensamento assim fora da moral. O que a gente faz? Não, não posso pensar isso, não posso sentir isso. Nega. Vai para onde? Para a sombra. Não some, não desaparece, não, gente. Tá lá. E aí, numa situação como essa, olha que legal. Nada a ver, tipo assim, não era uma situação de que ela estava prestes a traí-lo, de que um homem veio cantá-la, nada disso. O marido dela ia viajar, né, a trabalho.
E aquilo desembocou de uma forma que ela foi reconhecer algo que ela tinha negado, algum sentimento lá atrás que ela provavelmente tinha jogado para debaixo do tapete, né? Uma falta de confiança nela mesma. E aí talvez entre mais ainda em questões de relacionamento com ele, né? Então olha que interessante. Por que é importante a gente olhar para isso? Porque se eu simplesmente continuo negando aquele sentimento que deu origem a isso tudo, então olha só que linda raiva, grata raiva, Ho'oponopono para raiva, porque foi a raiva do marido viajar, a princípio que ela negou e que voltou para ela mesma, mas não importa, foi a raiva que desembocou nisso tudo para que ela reconhecesse o que realmente estava por trás daquilo, não é? Então é muito bacana, gente, quando a gente começa a olhar para a gente, para tudo que emerge de nós, dessa forma simbólica, no sentido de, opa, por que eu estou sentindo toda essa ansiedade nesse momento? Do que é que eu estou com medo? Do que é que eu estou com raiva? Por que eu estou sentindo toda essa raiva? Por que eu estou sentindo, por que eu estou tão triste? Se a gente começa a dialogar com isso, as coisas começam a vir. Uma coisa, um sentimento. A raiva, ela geralmente ela tá sempre tampando alguma outra coisa que tá por trás, né? Então, raiva geralmente é o primeiro sentimento que vem. Quem não consegue a raiva é a tristeza, mas mesmo a tristeza às vezes é uma raiva voltada para dentro. Então, a raiva ela costuma ser o primeiro sentimento. E o que a gente faz lá na infância? A gente faz com as crianças. Menino, não pode sentir raiva do irmão. Você tá com raiva? Não pode ter raiva da mamãe, não pode ter raiva do papai, não pode ter raiva de ninguém. Você tem que ser bonzinho, boazinha. E aí a gente não vive a raiva. E aí ela é a primeira a aparecer, sempre quando a gente tem alguma questão. Mas ela vem muito tampando algumas outras situações que a gente carrega. Então, por isso que a gente precisa se apropriar disso, porque é só assim que a gente se autoconhece. A nossa autoestima ela é construída à medida que a gente vai vendo quem a gente é, vai reconhecendo os nossos potenciais, aceitando tudo isso. E aí a gente, beleza, agora essa sou eu e agora eu tô pronta para se eu mudar. Se eu quiser mudar isso, eu vou mudar. Mas eu preciso reconhecer, né? Não é possível a gente aceitar algum sentimento, comportamento, lembrança, se a gente tem um bloqueio contra alguma coisa. E isso diz muito da nossa sombra. Não adianta eu querer enfrentar algo que eu tenho um bloqueio. Ah, Cristina, mas aí como é que eu vou fazer para aceitar? Você tem que aceitar o bloqueio. Você tem que aceitar que você está resistente. Agora há pouco eu tive uma adolescente aqui no meu consultório que ela estava com tanta resistência, tanta resistência, tanta resistência, que estava me resmungando e não vou dar conta, e não vou. E eu falei, espera, né? Eu sei que você não quer estar aqui, eu sei que você queria estar em outro lugar, que você está resistindo. Tudo bem resistir, tudo bem não querer estar aqui, mas agora você já está. Então vamos aceitar a realidade do jeito que é e vamos tentar trabalhar aqui com o que a gente pode? Beleza. Aí ela e fez o que tinha que fazer, né, lá, que estava sendo proposto. Então é isso. Não adianta a gente lutar contra qualquer coisa. Então, o primeiro passo para qualquer coisa é aceitar como você está agora. Esse vídeo, né, uma bobagem, não sei o quê. Ok, aceita isso. Não nega, né? Ah, mas isso não. Ok, aceita. Aceita a resistência. O Nathaniel fala, se você não pode aceitar a experiência, isso é muito legal, aceita que você recusa a experiência, aceita a recusa dela. E se você não aceita que recusa, aceita que você resiste em aceitar a resistência. Em algum momento, você vai aceitar alguma coisa. E aí você parte daí. Eu lembro não sei se vocês conhecem, a Centelha do Amor, um canal muito bacana aqui no YouTube, o Gui, ele tem vários vídeos muito legais sobre Ho'oponopono, principalmente assim no princípio, e eu não me esqueço de um que ele falava isso, assim, que no início, quando ele começou a fazer e tal, ele estava vivendo, né, muitas questões desafiantes na vida dele, e aí ele fazia FT de noite, o dia inteiro, e aí
Ele não estava com vontade de fazer FT, ele fazia FT para FT, e aí FT para fazer FT, e assim ele ia, enfim, aí ele conseguiu. E é exatamente isso. Se você não dá conta de fazer alguma coisa, reconheça que você não dá conta. Esse é o primeiro passo. Então tá, então eu resisto a resistir a isso. E aí, à medida que você vai, não, mas eu não tô resistente, não. Então, eu aceito que eu não acredito que eu tô resistente à resistência. E uma hora você vai começar a rir da situação, porque você vai ver, gente, tá bom, eu vou aceitar a minha resistência de aceitar a resistência que eu sou resistente. E aí você começa daí. E aí você trabalha com isso. Vamos lá. A resistência que eu sinto, toda essa resistência, e pode fazer NFT para isso. Uma hora a coisa desbloqueia, né? E aí a sombra. Isso tudo dá sombra, né? A gente tem muita dificuldade, o nosso ego, né? Ele não quer ver os nossos defeitos, ele não quer ver o que é ruim, o que não é bonitinho, né? O ego quer o que é socialmente legal, o que as pessoas acham bonito, o que é socialmente aceito, porque ele é a nossa máscara, a nossa persona, é praticamente o ego, não é? Então, ele não tem muito interesse, assim, que a sombra venha, não, né? Mas, ao mesmo tempo, esse é o nosso caminho, né? A gente precisa integrar o ego com a sombra para a gente conseguir viver essa plenitude que nós somos, aceitar todos os nossos aspectos, cada um dos aspectos nossos, inclusive as nossas máscaras, as nossas personas, os papéis que a gente precisa adquirir socialmente. E aí é muito legal porque a gente pode ter medo tanto das nossas imperfeições como dos nossos talentos, né? Porque se os nossos traços, olha que linda essa frase, se os nossos traços negativos propõem o problema da inadequação, nossos talentos propõem o desafio da responsabilidade. Olha que bonito, gente. Vou até repetir. Se os nossos traços negativos propõem o problema da inadequação, os nossos talentos propõem o desafio da responsabilidade. Então, ou seja, é difícil para mim aceitar as minhas imperfeições, porque eu vou me sentir inadequado, eu vou me sentir menor que o outro, mas isso não é aceito socialmente, né? É difícil, mas também é difícil reconhecer os talentos que eu tenho, porque isso requer responsabilidade. Nossa, então eu sei que eu dou conta de fazer isso, mas então eu vou ter que fazer, eu vou ter que assumir isso, né? Por isso que a gente nega. Por isso que a gente nega tanto os talentos quanto as negações, as imperfeições, né? As situações mais desafiantes e traumas e impactantes, coisas que foram sempre muito impactantes para nós. De qualquer sentido, a gente tende a negar, né? Então é isso que a gente tem que olhar. Então vamos lá. 5 caminhos para que você faça uma viagem interior e compreenda a sua sombra. 5 caminhos para que você compreenda a sua sombra. Primeira coisa, você pode pedir que os outros digam a você como eles te veem. Esse é muito difícil, porque você não quer ouvir do outro. Por que você não quer ouvir do outro? Porque o outro também tem sombra, o outro também tem as imperfeições. Aí você vai pensar, mas quem é o outro para me dizer? Pois é, tem que ter humildade para saber isso. Se você começar, e aí, o que você acha de mim? Como é que você me vê? Começa a perguntar, se tem 10 pessoas falando a mesma coisa, isso está na sua sombra. E se você não reconhece, está na sua sombra. O outro tem capacidade melhor de ver a nossa sombra do que nós mesmos, óbvio. Ele está de fora. Por que a gente precisa fazer esse exercício de ser observador para a gente conseguir se enxergar? Exatamente por isso, porque é muito mais fácil a gente ver o que está no outro do que em nós, né? Então, essa é um bom caminho. Segundo, descobrir o conteúdo das nossas projeções. O que você projeta no outro? Né? O que é isso? Eu sinto muita raiva quando o fulano ou ciclano critica alguém, fala aí, não, mas eu sinto uma raiva, eu sinto vontade de matar ele. Isso provavelmente está na sua sombra. E o que é isso? Que você tem dentro de você uma pessoa crítica, você pode ser autocrítico demais, ou você já pode ter feito isso na sua vida, ou você pode ter isso como um padrão familiar, e aí você nega no outro, porque olhar para aquilo é olhar para você, e você não tá afim de ver aquilo. Então, né, tudo, gente, você pode
tudo que você sente uma emoção que é desproporcional, né, em relação a alguma coisa, alguma pessoa, alguma música, algum filme, tá todo mundo assistindo filme. Aí você tá em prantos, chorando, tá todo mundo normal. Eu já presenciei uma cena assim. A pessoa chorava de soluçar e todo mundo assim, tipo, tá bom, a cena é triste, mas tinha alguma coisa ali que tocou na sombra dela, que ela não estava pronta para reconhecer, né? Ou nem sabia, na verdade. E aí a emoção vem desse jeito. Então, música, pessoas, ok? Então, isso é um bom caminho para você olhar para sua sombra. Terceiro, examinar nossos lapsos verbais de comportamento. Sabe aquele tal do ato falho lá do Freud? Isso é uma boa coisa mesmo para a gente perceber nossa sombra. E investigar o que realmente acontece quando somos vistos de modo diferente do que pretendíamos, né? Então é isso. Tipo assim, eu quero falar alguma coisa para alguém. Na verdade, eu penso, nossa, que ridículo aquela pessoa tá se sentindo assim. Só que tá vestida daquele jeito. Mas aí a pessoa é muito minha amiga. E eu não quero, né, mostrar pra ela, óbvio que não, que ela é ridícula. Na verdade, é lógico que você não tem que ir lá e falar pra ela, você é ridícula. Mas então não tem que falar nada, porque se você vai lá querendo mascarar esse sentimento e tentar falar pra ela algo bom, aí você vai acabar fazendo um ato falho e pode ser muito pior, né? Aí nossa, você tá uma lombriga, ó, bonita, sabe? Esse tipo de coisa. Então, é porque você negou aquilo que você realmente estava sentindo. Aí vem a sombrinha, tum, e se mostra pra você. Então, essas são coisas que você precisa olhar. Piadas, que a gente ri muito, é bom a gente olhar o conteúdo, né? Que tá. Então, gente, é ruim? Claro que não. A gente precisa de fazer isso para reconhecer que a sombra tá lá. Então, é muito importante. Quarto, né? É isso, analisar nosso senso de humor e as nossas identificações. Então, o que que é que me faz rir? As pessoas que geralmente não têm nenhum senso de humor é porque tá tudo tão na sombra, porque ela não consegue nem rir daquilo que, né? O riso é uma forma da gente manifestar nossa sombra. Por exemplo, as pessoas riem muitas vezes de pessoas quando caem. Eu nunca fui de rir, assim, com queda, esse tipo de coisa. Mas nunca fui de achar engraçado. Mas eu tenho outros humores, outras coisas que eu acho engraçado. Né? Então, uma pessoa que não tem senso de humor nenhum pode saber que tá tudo bem reprimidinho lá na sombra dela. Então, ela não consegue nem rir de nada. Né? E estudar os nossos sonhos, devaneios e fantasias. Esse é o quinto passo, mas não menos importante. E é um passo que eu uso muito no meu consultório, que é a análise de sonhos, né? Eu não sou analista de sonhos, não me considero de forma alguma, mas eu sou uma estudiosa e eu vejo e percebo quanto que quando começamos a trabalhar com questões da sombra, os sonhos, eles vêm, que é uma beleza, mostrar pra gente tudo que estava lá, o conteúdo que está reprimido, aquilo que você tem medo de olhar, aquilo que você negou, reprimiu. Então vem perseguições, lugares escuros, cavernas, oceano, fuga, né? Enfim, esse é um conteúdo muito comum quando a gente está começando a se deparar com a sombra, né? Coisas obscuras no nosso sonho. Não necessariamente, pode ser também sonhar com pessoas muito raivosas, aquela pessoa lá do meu passado que eu nunca gostei, ela pode vir, ela é sombra. Né? Então, geralmente você vai reconhecer a sombra no seu sonho com a pessoa do mesmo sexo que você, ou coisas inanimadas, assim, monstros, fantasmas, bichos, sombra, tá? Então, ou é alguém do mesmo sexo que você, independente de quem seja, tá? Pode representar a sua sombra, ou então monstros, seres assim, né? Enfim, seres, qualquer ser diferente aí que não seja humano, ok? E aí, fazendo isso, gente, 5 caminhos, não é fácil.
Quem disse que seria, né? É desafiante, mas é essencial para o nosso crescimento, essencial para a nossa evolução, e eu garanto a vocês, é isso que vai te fazer evoluir e crescer, tá? Você pode usar milhões de ferramentas, você pode usar milhões de mantras, visualizações, meditação, tudo mais que for, que você quiser, mágica, né? Enfim, tudo que você acredita que funciona, mas se você não olhar para a sua sombra e aceitar que ela existe e trazer ela para trabalhar junto com você, nada disso vai adiantar, ok? É isso que eu tinha para falar. Espero ficou até um pouco maior do que eu gostaria, mas tinha que ser assim. Espero que você tenha chegado até o fim. Se você chegou, parabéns, porque você está um pouco mais perto aí, com certeza, de olhar para a sua sombra. Não é qualquer um que dá conta, não, tá? Por último, assim, este livrinho aqui, ó, Ao Encontro da Sombra, é um livro de vários autores da psicologia, e é um livro, assim, que tinha que ser livro de cabeceira, porque é um livro muito, muito legal. Ah, mas é de psicologia, eu não vou entender. Vai entender. Entende sim, tá? Se você quiser, você entende. Se não quiser, não entende, mas pelo menos tem algumas coisas lá que eu acho que você pode se reconhecer sim, ok? Bom, é isso que eu tinha para dizer, espero que vocês tenham gostado, e olhem para a sombra de vocês e aceite. Depois a gente volta com o exercício, eu ver se eu gravo um exercício em áudio para vocês fazerem, tá bom? E depois a gente continua aí com mais vídeos para a construção da nossa autoestima. Não se esqueça de se inscrever, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!